Sim, irmãos, nós estamos trabalhando desde a aula passada a respeito dos evangelhos sinóticos. E se a gente observar esses três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e o Lucas, nós vamos ver que realmente existem aproximações e características que os tornam importantes de nós determos na nossa observação. Os três aspectos de que eu estou me referindo nesse momento, primeiro, que existe uma semelhança estrutural na sequência em que os evangelhos são apresentados, uma sequência dos trechos, a sequência dos episódios. E isso é importante de se ver e rapidamente se percebe isso. Também o texto grego que encontramos, ele tem uma forma semelhante. Foi escrito de um jeito que nos faz perceber que existe uma base comum neles. E ainda existe também uma diferença nos temas e no contexto que os evangelhos são apresentados. Alguns colocam isso sobre o tema problema sinótico. Nós estamos querendo dizer sobre as características que esses evangelhos têm. Surgiram durante os tempos diferentes teorias a respeito dos evangelhos. E a gente pode dizer, com relação aos sinóticos, que em 1776, Lessing foi o primeiro que apresentou, dizendo que deveria haver um proto-evangelho, assim foi chamado, ou seja, uma fonte, um escrito, um registro em aramaico, que teria servido de base para que os evangelhos sinóticos pudessem ter sido escritos. Ele montou essa teoria baseada numa notícia de que Jerônimo teria chegado até ele no século IV depois de Cristo, um evangelho conhecido como Evangelho dos Nazarenos. De fato, esses fragmentos chegaram até o nosso tempo e eles são fragmentos do século II. Mas esse texto não é um texto original, não é um texto escrito em aramaico que tenha chegado a nós. Trata-se de uma tradução dos evangelhos sinóticos e essa tradução foi feita do grego para o aramaico e não do aramaico para o grego. Então, com isso, essa teoria acabou caindo. Porque se os evangelhos sinóticos vieram de um mesmo texto aramaico, como a gente poderia explicar, por exemplo, as semelhanças que eles têm no texto grego, a semelhança do grego entre eles? Isso seria apenas possível se tivesse havido uma tradução desse texto do aramaico para o grego e agora reportada para dar uniformidade aos textos de que se escreveram Mateus, Marcos e Lucas. Então eles teriam que buscar não o texto original, mas essa suposta tradução para o grego que os ajudaria a escrever. Ou seja, muito confuso e essa teoria ela caiu. E a gente não tem vestígio também histórico de que isso pudesse ter ocorrido. Herder, ele pensou em 1796, utilizando esses elementos de Lessing, que talvez não houvesse uma evidência escrita, mas quem sabe essa evidência fosse uma evidência de tradição oral. Então, esse pensamento dele trouxe que talvez fosse plausível pensar numa tradição que os apóstolos e outros tivessem chegado a copilar ou juntar ou fazer uma redação extra a respeito dessa tradição oral para surgir então os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Teria sido conservado então afirmativas, discursos de Jesus que iam passando de cor, de discípulo para discípulo. Se realmente tivesse acontecido uma tradição, seja ela escrita ou seja ela oral,
era claro que seria em aramaico, não em grego, devido ao aramaico ser a língua fluente e frequente naquele ambiente em que os discípulos estavam. Então nós novamente caímos no mesmo problema do fato de que os evangelhos sinóticos possuem muitas semelhanças no texto grego entre eles, ou seja, o problema persistiria, não estaria resolvido. Então passou-se um tempo e a gente sabe que Schleiermacher, em 1817, propôs que deveríamos considerar que os evangelhos sinóticos seriam uma coletânea de fragmentos de textos e que os discípulos teriam anotado, teriam guardado e depois compilado todas essas anotações para surgir então esses evangelhos. É verdade que sabemos que os discípulos dos rabinos e discípulos dos fariseus, eles faziam anotações, como se fosse um bloco de pensamentos. E a gente também tem o registro de Lucas, que ele inicia dizendo que ele mesmo fez pesquisa em documentos, Lucas 1, de 1 a 4. Isso explicaria talvez a semelhança entre os evangelhos sinóticos. E assim foi crido. Mas, se os evangelhos sinóticos são uma coletânea de fragmentos, como se explica a semelhança estrutural e até a semelhança na sequência dos trechos dos sinóticos? A gente teria uma coxa de retalho muito grande e com essa coxa de retalho não teríamos possibilidade de termos uma unidade conforme esses três evangelhos apresentam, conforme nós temos na Bíblia Sagrada. Então, passou-se o tempo, em 1835, nós encontramos Leschmann propondo que talvez houvesse, na verdade, uma dependência entre os escritos em grego. E essa sua suposição, sua hipótese, ganhou corpo, muitos adeptos surgiram. A gente sabe que Holtzmann, em 1863, ele concluiu então, juntou as coisas e incorporou melhor essa teoria, e ele concluiu que Marcos teria a primazia na escrita dos evangelhos e que Mateus e Lucas teriam se baseado num outro texto que foi chamado de logia, as pessoas conhecem como logia, né? E a partir daí, esses discursos, vamos chamar assim, de Jesus, as palavras de Jesus, então, seriam as duas fontes, foi conhecido como teoria das duas fontes, ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, estariam vindo de Marcos como fonte primária e de uma outra fonte, que foi chamado desde o princípio de fonte Kelly, porque essa palavra, se a gente tirar ela do alemão, ela vai significar simplesmente fonte. Aqui no Brasil ficou conhecido como fonte que, e todos ficavam procurando então essa fonte que, se havia evidência delas, as evidências nunca foram encontradas, mas uma quantidade de estudiosos muito grande seguiu essa teoria. E, na verdade, o pensamento nas duas fontes de que Mateus, Marcos e Lucas estariam baseados no Evangelho de Marcos e nessa fonte que é o que domina até os nossos dias e é a principal teoria ensinada nos seminários, e interessante que não é ensinada como se fosse uma teoria, não. É ensinada como se fosse verdade. Houve até alguns teóricos que bateram o martelo dizendo que já estava encerrado o assunto e que esse é o sentido, duas fontes para os evangelhos. Mas, se esse exercício a gente pressupor que havia apenas duas fontes para os evangelhos sinóticos, a gente estaria ignorando o próprio testemunho de Lucas, porque Lucas, no início do evangelho, Lucas 1, de 1 a 4, ele diz que ele usou diversas fontes, não usou só duas fontes, e essas fontes são fontes pré-sinóticas, elas não estariam em dependência de Marcos. Então, quando a gente pensa nisso, analisa o texto e vê o que nós temos, não é possível demonstrar uma dependência direta dos evangelhos entre os sinóticos dessas duas fontes. Então, nós teríamos, então,
que rever esses conceitos, que tem sido ensinado francamente, como se fosse uma verdade, mas é uma hipótese de trabalho, é um modelo de trabalho para se começar a pensar. Na verdade, diferentes teorias são elaboradas, mas essas teorias têm um problema nelas, um problema implícito. Qual o problema? Que elas partem de um entendimento de que as escrituras não são inspiradas. Elas esquecem do problema de que os evangelhos são Bíblia. Os evangelhos são escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então, como que a gente pode imaginar um escritor bíblico dependendo de outros em seus escritos? Como destituir, ou melhor, destruir a autoridade da inspiração, entendendo que um escritor bíblico seja apenas uma compilação de fragmentos de texto, ou de textos maiores, ou de arranjos de anotações, realmente enfraquece muito as teorias se a gente pensar no argumento bíblico. Então, há diversas teorias, mas devemos considerar o que a Bíblia diz como premissa do nosso trabalho, premissa da nossa pesquisa. Então, é afirmado, por exemplo, em Atos 2,42, que havia uma tradição apostólica dos ensinos de Jesus. Então, nós já sabemos que tinha uma tradição apostólica. Se a gente lembrar de Jesus em João 14,26, vamos ver que os apóstolos teriam a ajuda do Espírito Santo de Deus para lembrar daquelas coisas que eles tinham que testemunhar. Foi a palavra de Jesus. E transmitir palavras e atos de Jesus era a principal tarefa apostólica. Na verdade, foi um dos critérios colocado em Atos 1, verso 21, na escolha de Matias, que eles deveriam ter conhecimento de Jesus desde o princípio do ministério dele, e eles guardavam, eram repositórios desse memorial evangélico, né? E além disso, a gente tem que considerar também que Atos capítulo 6 apresenta-nos que a igreja primitiva ela era uma igreja bilíngue, porque eles estão no contexto ali judaico e de fala aramaica, mas os gregos estavam lá. Essa foi a discussão de Atos 6, que as viúvas gregas estavam sendo ignoradas. Então, é muito, muito correto e simples a gente considerar que houvessem textos já autorizados e traduzidos de forma correta para o entendimento dessa população grega que estava dentro da igreja, textos traduzidos para o grego. Então, essas são primeiras colocações que devemos considerar a respeito dos evangelhos sinóticos. Desejo ver com vocês, então, a respeito do evangelho de Mateus. Vamos considerar essas coisas nesse momento.